A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, pastora Inês. Seja bem-vinda. Mais uma noite que nós nos reunimos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com vocês. Aninha, Deus abençoe. A Leila, a Roseli, a Karina. Seja bem-vinda, Karina. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Seja bem-vindo, Hernânia, paz do Senhor. Hoje mais um dia, que a gente se reúne. Paz do Senhor, presbítero Marcinho. Paz do Senhor, Marluce, Deus abençoe. Hoje vamos unir mais uma vez a nossa fé, clamar ao nosso Deus. Paz do Senhor, Pamela, Deus abençoe. Que Deus possa estar agora nos recebendo na presença dEle, para que a gente possa clamar em favor da igreja, em favor de nós, das nossas famílias. Todos nós precisamos de orar, precisamos de oração. Pai Senhor, pastor Gibi, Deus abençoe. Todos nós precisamos de oração, todos nós precisamos que Deus esteja estendendo sua mão sobre as nossas causas, sobre as nossas dificuldades, que você possa entrar com fé nessa noite, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus abençoador, e a palavra do Senhor mesmo diz, que muitas vezes nós não temos porque nós não pedimos. Então nós vamos clamar essa noite, pedir a esse Deus, Pai do Senhor, presbítero Paulinho, seja bem-vindo. Glória a Deus pela vida de cada um. Eu estou vendo bastante pessoas compartilhando, é isso mesmo, vamos compartilhar quanto a gente puder, para que as pessoas sejam alcançadas, para que Deus possa chegar com seu milagre até mais pessoas. Pai do Senhor, Cíntia, Deus abençoe. Pai do Senhor, Alfarinha. Compartilhe com os teus colegas, amigos, familiares. Pai do Senhor, Levino, Deus abençoe. Vamos nos unindo, vamos reunindo, unir a igreja em uma só fé, para que possamos chegar diante do nosso Pai. E nessa noite Ele tem uma palavra para nós, uma palavra que vai alimentar a nossa fé, para que no momento que a gente orar, a gente possa receber o nosso milagre. Pai do Senhor a todos. Vamos aguardar só mais uns instantes, para que mais pessoas possam se juntar a nós. Se alguém tiver o pedido de oração, já pode ir colocando aí, que a Eli vai anotar e no final a gente vai orar. Nós vamos clamar em favor desses pedidos. Isso, vamos nos reunindo. Pai do Senhor, Silmara, Deus abençoe. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Hoje mais um dia, onde a gente vai colocar a nossa vida diante de Deus, colocar os nossos pedidos diante do Senhor. Nós vamos anotar aqui, Karina, o seu pedido, o pedido da Pamela, da Aninha. Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Eu não sei qual que é a tua situação hoje, não sei qual é o seu pedido, mas eu sei que Deus tem poder para realizar cada um deles. Pai do Senhor, Lilian, Deus abençoe. Eu acredito que vocês tenham visto
o tema da live de hoje, né? A fé que gera milagre. A fé que gera milagre. Pai do Senhor Claudinho, Deus abençoe. Se você hoje precisa de um milagre, precisa de uma intervenção divina, juntos nós vamos meditar na palavra, estudar a palavra. Na vida de uma pessoa que teve uma fé que gerou um milagre. E nós vamos aprender hoje juntos como ter essa fé que gera milagre. Já é um texto conhecido, mas Deus é Deus de novidade. Deus é Deus que sempre renova a sua palavra, sempre tem uma palavra nova. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é viva, então ela está sempre se renovando, sempre gerando novos milagres, né? Sempre gerando cada dia mais fé nos nossos corações, né? Pai do Senhor Vanja, Pai do Senhor Elcácio, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Pai do Senhor a todos. Irmãos, nós vamos então dar início a mais essa noite. E eu queria primeiramente que a gente estivesse orando, colocando as nossas vidas agora diante de Deus. Consagra a tua vida agora diante do Senhor. Peça perdão pelos pecados. Peça perdão pelas nossas falhas, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias. Mas que nesse momento nós possamos nos consagrar ao Senhor. Limpar o nosso coração. Para que Deus possa ter liberdade para realizar aquilo que Ele preparou para essa noite. Amém? Curva os seus olhos, então vamos orar. Senhor Deus, nós consagramos esses momentos ao Senhor, Pai. Eu sei que cada pessoa aqui tem uma necessidade e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe o porquê cada um está assistindo essa live nessa noite. Talvez sejam situações que ninguém sabe, somente a pessoa. Mas o Senhor também sabe. Por isso o Senhor a colocou aqui nessa noite. Então eu te peço que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa gerar fé no nosso coração. Assim como os discípulos pediram ao Senhor, nós vamos pedir nessa noite, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para que nós possamos ter uma fé que gera milagres. E que nessa noite, através da Tua palavra, e é essa palavra que gera fé no nosso coração, então que ela possa fazer o sobrenatural na nossa vida, aquilo que vai alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Então que o Senhor haja nessa noite. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Lava-nos no sangue de Jesus, purifica-nos nessa hora, a nossa mente, limpa o nosso coração, Deus, para que nós possamos chegar diante de Ti, Deus, crendo que o Senhor vai ouvir a nossa oração, crendo na resposta do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu consagro esse momento e a vida de cada um ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje está no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar, mas se você não tiver, preste bem atenção na palavra e fique até o final, porque no final nós vamos orar sobre essa palavra e eu tenho certeza que Deus vai fazer milagres. Pai do Senhor Creide, seja bem-vinda. Assim diz o texto: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado,
afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora, nós vamos para o versículo 35, diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Pai do Senhor Paulo, Pai do Senhor Edna, seja bem-vindo. Versículo 40 diz: e riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né? Então, irmãos, aqui nós vemos que o texto inicia dizendo: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado. Aonde Jesus estava? Jesus havia atravessado o mar até Gadareno, porque lá havia uma pessoa sofrendo, lá havia um endemoniado que ele mesmo estava se ferindo e vivia no meio dos sepulcros, e ninguém podia amarrá-lo, ninguém podia acorrentá-lo, pois ele quebrava todas as correntes. Mas Jesus, olha que maravilha, né? Jesus, ele foi até lá exclusivamente por causa de uma pessoa, porque talvez a maioria não sabia o que aquele homem estava passando, mas Jesus sabia. Jesus sabia do sofrimento daquele homem, né? E ele atravessou o mar somente por causa dele. Então, meu irmão, você talvez hoje possa estar passando por uma turbulência, passando por uma situação que talvez quase ninguém saiba, mas saiba que Jesus sabe. Jesus sabe da tua dor, Jesus sabe do teu sofrimento, e Ele atravessa um mar para encontrar com aquele homem. E Jesus é poderoso para atravessar essa tela e te encontrar aí na tua casa. Porque Ele sabe do sofrimento de cada um. Ele sabe de que cada um está passando. E aqui fala que Ele foi lá, curou esse homem. Esse homem ficou lá. Agora são em perfeito juízo, pregando sobre Jesus. Aquele homem que estava perdido, no meio dos túmulos, no cemitério, agora era um pregador da palavra. Deus seja louvado, né? Jesus é maravilhoso, né? Jesus foi lá por causa desse homem, né? E agora ele estava voltando de lá. E a Bíblia aqui diz que ele, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. Então Jesus havia acabado de chegar do outro lado. Pai do Senhor Hermes, Pai do Senhor Renato, Deus abençoe. Jesus agora estava acabando de chegar de Gadareno. Porque no final ele foi até expulso de lá. Mas esse não é o tema de hoje, né?
Pai Senhor Lidiane, Deus abençoe. E aqui, Jesus então está ali no meio daquela multidão, na beira do mar. E quanto mais ele fazia seus milagres, quanto mais ele curava, mais pessoas se aproximavam. E ali diz uma grande multidão. Uma multidão já é muita gente, agora uma grande multidão, imagino que seria muito mais pessoas. Então é aqui, fala então que eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Jairo era um homem importante, dos principais da sinagoga. E ele vai até Jesus. Agora eu imagino que Jairo levava uma vida tranquila. Ele era o chefe da sinagoga, cuidava ali dos seus afazeres, levava a sua rotina normal, fazia aquele que era o seu ministério, né, cuidar da sinagoga. E até que um dia, no meio da sua rotina, no meio do seu dia a dia, acontece algo na vida dele. Acontece algo que vem abalar a estrutura de Jairo, que vem abalar a casa de Jairo. A sua filha, Pai Senhor Vera, Deus abençoe, a sua filha ficou doente. A sua filha estava doente. Agora eu imagino que ele, sendo um homem importante, seria um homem de posses, um homem rico, e com certeza ele havia buscado médicos, teria ido atrás de especialistas, de médicos daquela época, para curar sua filha. Mas a gente vê que ali a situação foi se agravando, e cada dia ela piorava mais. Imagina o desespero que foi dando nesse pai, em Jairo, que via sua filha cada vez pior. Mas eu creio que já havia chegado ao ouvido de Jairo aquilo que Jesus estava fazendo. Eu creio que alguém já havia falado de Jesus para ele. Alguém já tinha contado o que Jesus estava realizando, do poder de Jesus, né? E se a gente voltar aqui no livro de Marcos, vamos ver o que Jairo já tinha ouvido. O que havia chegado ao ouvido de Jairo. Nós vemos aqui, no início do Evangelho de Marcos, fala da cura do endemoniado de Cafarnaum. Jesus já havia libertado um endemoniado. Com certeza isso havia chegado ao ouvido de Jairo. Isso era algo sobrenatural. Era algo que não era qualquer um que fazia. Mas Jesus estava fazendo. Jesus estava libertando pessoas da possessão demoníaca, do poder dos demônios. Aqui nós vemos também que Jesus cura a sogra de Pedro, apenas tocando. Quando Jesus chega na casa de Pedro, que a sua sogra está acamada, doente, Jesus apenas toma pela mão e ela é curada. Então, com certeza, essas notícias estavam chegando até Jairo. E o versículo 32, aqui no capítulo 1, diz assim, ó: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então Jesus ali estava realizando toda sorte de curas, curava todo tipo de enfermidade. Então imagina isso, agora Jairo lembrando disso, Jairo lembrando que Jesus curou toda sorte de enfermidades. Imagina a fé de Jairo aumentando.
A fé de Jairo foi aumentando, a fé em Jesus. Jesus vai poder curar minha filha. Vemos aqui também a cura de um paralítico em Cafarnaum, aonde eles desceram aquele paralítico pelo telhado na frente de Jesus, e Jesus curou ali aquele paralítico. Coisa também que era impossível de acontecer. Curar uma paralisia. Jesus curou aquele paralítico. Então aqui, Jesus faz mais uma cura. E a gente continua no capítulo 2, no capítulo 3. Agora Jesus cura um homem da mão ressequida, apenas pedindo que ele estendesse a sua mão, e a sua mão foi curada. Olha, imagina as notícias que chegavam até Jairo. Jairo com certeza estava com seu coração agora cheio de fé, de saber que Jesus estava ali. Aqui ainda no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de que não o comprimissem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Olha, aquilo, as notícias que chegavam aos ouvidos de Jairo. E com certeza, quando as coisas começaram a se agravar, quando a sua filha começou a ir de mal a pior, quando a enfermidade começou a tomar conta da filha de Jairo, e ele ali agora começava a ver que já não havia mais solução, os médicos não tinham mais solução. Aqueles que ele poderia pagar para curar a sua filha, agora já não tinham mais recurso. O que eles podiam fazer, eles já tinham feito. E agora ela estava quase à morte. Mas aí, eu creio que Jairo se lembrou de todos esses milagres, de todas essas curas que ele tinha ouvido falar que Jesus tinha realizado. Eu creio que o coração de Jairo agora se encheu de fé, porque Jesus estava por perto. Jesus estava perto da casa dele. E eu acredito que ele sai dali cheio de fé, né? Eu vou buscar cura para minha filha, né? Eu vou àquele que pode fazer um milagre. Eu vou até ele. E Jairo vai até Jesus, aquele que era um homem importante, um chefe da sinagoga. Ele não se importou com seu título, não se importou com a sua posição, mas ele se humilha, correndo o risco de ser expulso da sinagoga. Mas ele não importava, ele precisava chegar até Jesus, ele precisava chegar até aquele que tinha solução para a vida da filha dele. Ele precisava, mais do que tudo. Imagina um pai buscando, sabendo que ali está a cura para o seu filho, que está quase à morte. Imagina, ninguém ia dar valor a mais nada, né, a não ser a cura do seu filho. Eu acredito que Jairo sai ali, cheio de fé, e sai atrás de Jesus. E quando ele encontra com Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo que ele era o único que podia fazer aquilo que ele precisava, aquele milagre que ele precisava.
Só Jesus podia fazer, reconhecendo que não havia mais ninguém a quem recorrer, somente a Jesus. E eu não sei da tua situação, da situação que você se encontra hoje. Talvez você tenha lidado com uma situação durante muito tempo e as coisas só têm se agravado, e as coisas só têm piorado, e talvez você já não tenha mais esperança das coisas mudarem. Talvez você olha para a tua casa, você olha para a tua família e você não vê mais solução. Mas saiba que Jesus é a solução. Jesus tem a solução que você precisa. Talvez seja a sua vida financeira, que está um caos, você não sabe o que fazer. Vai até Jesus. Vai até Jesus. Mesmo que pareça que as portas todas estejam fechadas, Jesus pode abrir uma porta hoje para você. Mas você precisa crer que Ele é aquele que fez todas essas coisas. Essa é a fé que gera um milagre. Crer que Ele pode fazer. Que Ele é capaz de fazer aquilo que ninguém pode fazer. Ele pode fazer o milagre que você precisa. E ali, então Jairo chega até Jesus. Diz, ele prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Olha a fé de Jairo. Ele não teve dúvida. Ele disse: se o Senhor estender sua mão sobre ela, ela vai ser curada, eu tenho certeza disso. E que você nessa noite, você possa também colocar a tua situação diante de Deus, diante de Jesus, e dizer: Jesus, eu creio que o Senhor tem poder para mudar isso. Eu creio que isso aqui não é definitivo, na tua presença não é definitivo. A última palavra é a tua, Senhor. E aqui nós vemos que no versículo 35 fala que falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Parece que agora era o fim. Parece que agora já havia decretado o fim. A sua filha estava morta. A esperança havia acabado. Mas para Jesus não. Para Jesus não. Jesus, Ele pode fazer milagres. Ele pode reverter qualquer situação. Não há ponto final para Jesus. Jesus, aonde tem um ponto final, Ele coloca uma vírgula. E a última palavra é a dele. E Ele disse aqui para Jairo: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, não deu ouvido àquelas palavras. Talvez tenha chegado palavras nos teus ouvidos, te jogando para baixo. Estejam chegando palavras, o inimigo tem soprado no teu ouvido, que não dá mais certo. Talvez o inimigo tenha soprado no teu ouvido, que acabou, não dá mais, é o fim. Não adianta mais lutar. Mas Jesus diz: não temas, crê somente. Crê somente. Essa é a fé que gera o milagre. É a fé que mesmo diante de uma circunstância
totalmente contrária, continua crendo, continua esperando o milagre do Senhor. Não desiste, continua, o milagre vai chegar. Não desista, não é o fim. Não temas, porque Jesus sabe que no momento da dificuldade, no momento que essas palavras vêm aos nossos ouvidos, a gente teme, a gente fica com medo de não dar certo, fica com medo. Mas Jesus diz: não temas, crê somente. E Jairo ali manteve viva sua fé. Vemos aqui que não houve mais nenhum comentário de Jairo. E ele foi com Jesus para casa. Mas quando eles chegam, diz que, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço. Os que choravam, os que pranteavam muito. Ali as pessoas já estavam em desespero. Perdão, irmãos. As pessoas já estavam desesperadas, porque a notícia da morte da filha de Jairo já tinha chegado. Mas Jesus chega ali e diz para ele: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Olha a palavra de Jesus. A criança não está morta, mas dorme. Para Jesus, ressuscitar uma pessoa é como acordar uma pessoa do sono, porque Ele tem todo o poder. Ele venceu a morte, Ele tem poder sobre a morte. E aquela situação ali foi totalmente revertida. Mas para isso também, Jesus aqui, quando ele falou que a menina estava dormindo, as pessoas começaram a rir dele. E aqui nós vemos que a incredulidade impede o milagre. A incredulidade impede o milagre. Quando a gente duvida, nós perdemos o nosso milagre. Por isso que Jesus disse: não temas, crê somente, não duvide, creia somente. E aqui Jesus então, tendo ele porém mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, que foi os discípulos, Pedro, Tiago e João. Somente eles que entraram, os que estavam com fé. Jairo estava com fé que sua filha ia ressuscitar. A mãe estava com fé. Os 3 discípulos também. Então eles estiveram ali e eles juntos uniram a sua fé e viram o milagre acontecer. Creram até o final e viram o milagre acontecer. Então você precisa de um milagre. Creia. Não desista, continue crendo, não temas, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo que se levante uma tempestade, parecendo que não vai dar mais, parecendo que agora acabou, que agora é o fim. Continua crendo, não temas, continua crendo. O milagre vai chegar, o milagre vai chegar. Porque Jesus tem todo o poder. Deixa eu ver aqui os comentários, mas não está dando para ver. Eu havia parado. Então, aqui nós vemos que Jesus então nos pede para que a gente tenha uma fé firme, que não duvide, que não desista, mas que continue crendo, mesmo que tudo pareça piorar,
Mesmo que a situação agora parece que é definitiva, que não dá mais, que tudo acabou. Não. A última palavra de Jesus. E Jesus diz: não temas, crê somente. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que se você colocar fé naquele que tem todo o poder, o milagre vai acontecer. Creia nisso, o milagre vai acontecer. Então nessa noite, coloque a tua vida, os teus problemas na mão daquele que pode todas as coisas. Talvez você pode dizer: ah, mas naquela época era fácil, porque Jesus estava ali fisicamente. Jesus estava perto deles. Jesus foi com Jairo. Então, era mais fácil crer. Mas a palavra do Senhor aqui nos diz, o próprio Senhor Jesus disse quando Ele ressuscitou, e que Ele ali falou sobre o ide, sobre pregar o Evangelho. Em Mateus 28:20 Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até os confins, até a consumação dos séculos. Naquela época você tinha que ir até onde Jesus estava. Hoje não, Jesus está aqui. Jesus está aí. Eu estou convosco todos os dias. Então creia, o milagre pode acontecer sim, porque Ele está aí, porque Ele está aqui, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Basta que a gente tenha fé e confie. Continue crendo, não desista, continue orando, continue clamando, crendo, o milagre vai acontecer. Então que nessa noite o Espírito Santo possa gerar essa fé no teu coração, essa fé que gera milagre, a fé que crê no poder do Senhor Jesus, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio do caos. Você sabe que Jesus está ali e Ele pode trazer o teu milagre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus não nos deixa desanimar. Deus sempre tem uma palavra para nos levantar, para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé. E nós vamos unir hoje em oração, clamar ao Senhor por cada pedido de oração que foi colocado aqui. Se você ainda não colocou, coloque teu pedido. Nós vamos orar, vamos unir a nossa fé. E eu tenho certeza, eu creio que Jesus é conosco, Jesus está aqui e Ele tem compaixão daquele que sofre. E que Ele aumente a nossa fé para que ela possa gerar o milagre que nós necessitamos. Amém? Então vamos pegar aqui os pedidos. Nós vamos orar pelo pedido da Pâmela, que pede a oração pela sua avó. O pedido da Aninha, que pede oração para sua mãe, que está com pneumonia. A Karina, que pede oração para sua vida, para os seus filhos, Ana Laura, Luano, Rafael, para a sua neta Yara e seu esposo Luciano. A Roseli, que pede oração para Ana Cristina. E nós vamos orar também para Liliane, minha sobrinha, e para o Silvio, meu cunhado, que Deus possa intervir. Eu creio no milagre do Senhor. Eu creio que nada é definitivo. Nada é definitivo quando nós colocamos na mão do Senhor. Somente a sua palavra é definitiva.
A Ana Paula Moreira também pede oração para a sua família. Nós vamos orar, Ana Paula. Vamos agora colocar nossa vida diante de Deus. Vamos colocar as nossas orações. Isso mesmo, Anísia, a última palavra é de Deus. Vamos nos colocar diante desse Jesus tão poderoso, né? Tão milagroso, que fez tantos milagres e que ainda faz, porque Ele é o mesmo. Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo para todo sempre. Aleluia. Senhor meu Deus, nós colocamos agora cada pedido diante do Senhor, Pai. E nós clamamos ao Senhor que o Senhor gere em nosso coração essa fé que pode gerar um milagre que nós precisamos, Pai. Há tantas pessoas que sofrem, Pai. Há tantas pessoas que estão precisando de uma intervenção divina. Coisas que só o Senhor pode fazer. Ninguém tem poder para fazer, mas o Senhor tem. Então que a nossa fé seja colocada na pessoa certa. De que adianta termos fé, mas a fé no lugar errado? E a Tua palavra nos mostra que Jairo colocou a sua fé naquele que era o que podia fazer o que ele necessitava. Jairo colocou nas mãos daquele que tem todo o poder, daquele nome que está acima de todo nome. Oh Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, o pedido da Pâmela. Oh Senhor Deus, visita, Senhor Deus, a sua avó nessa hora. Visita, Senhor. Traz, Senhor Deus, a paz, a cura, a libertação, Senhor Deus, salvação, Pai, em nome de Jesus, Pai. Coloca o pedido da Aninha, Pai. Oh Deus, que pede pela sua mãe que está com pneumonia. Oh Deus, obrigado porque o Senhor me curou, Pai. O Senhor me curou da pneumonia. E eu peço, Deus, que a mesma cura que o Senhor me deu, o Senhor dê a ela também, Senhor. Em nome de Jesus, estenda a Tua mão, cura ela também, Senhor Deus, dessa pneumonia. Pai. Livra ela, Deus, de todo mal, toda sequela. Pai. Em nome de Jesus, dê a ela saúde, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Deus. Coloco também esse pedido da Karina, Deus, pela sua família. Oh Deus, visita essa casa, visita essa família, a vida de cada um deles, seus filhos, netos, seu esposo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, eu não sei qual é o pedido dela específico, mas o Senhor tem poder para cuidar de cada detalhe, Pai. Então cuida de cada detalhe da vida da Karina, da família dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, vem como um bálsamo, Deus, como a paz que eles necessitam, traz a paz que eles precisam, Pai. O conforto, Deus, em nome de Jesus, Deus. O recurso que eles precisam, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, eu coloco também a vida da Ana Cristina, que a Roseli pede oração. Oh Deus, visita a vida da Ana Cristina, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, estende, Deus, a Tua mão, Pai. Visita, Pai. Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias. Então visita ela, Deus. Nós clamamos ao Senhor, nós entregamos, pedimos a Ti, como Jairo fez. Nós insistimos nisso, Pai. Nós insistimos para que o Senhor visite essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, a vida da Lili, Pai, da Liliane. Oh Deus, em nome de Jesus, estenda a Tua mão, Deus, traz a cura, Pai. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer milagre, Pai. O Senhor pode reverter toda e qualquer situação. Então gera saúde, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa surpreender, Pai, eles, Pai, com a Tua cura, em nome de Jesus, com o Teu poder, Pai. Visita a vida do Silvinho, Pai, em nome de Jesus, Pai. Cura, Senhor Deus, também, Deus. Oh Deus, que o Teu poder, oh Deus, esse poder que só o Senhor tem, Pai, possa visitá-los nessa noite, em nome de Jesus, Pai. E esse pedido da Ana Paula também, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoe, Deus. O Espírito Santo de Deus visita cada um deles, ó Pai. Oh Deus, nós Te agradecemos por mais essa noite, que nós podemos unir como irmãos, como família de Deus e clamar ao nosso Deus, a esse Jesus que um dia nos salvou,
que um dia nos visitou. Que o Senhor continue conosco. Continue, Deus, nos guardando, nos protegendo. Protege a vida de cada um dos meus irmãos. Protege a vida de cada um visitante que entrou nessa noite, Deus. Que cada um deles tem a sua necessidade. Então que o Senhor toque na vida de cada um. O Senhor cuide de detalhes das nossas vidas, ó Pai. Então olha para cada detalhe da vida de cada um. Entra com tua força, com o teu poder, ó Pai. Eu creio, Senhor Deus, que vai ter testemunho daquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Eu creio que o Senhor já está fazendo, o Senhor já está entrando com providência, Pai. E eu creio, eu vou confiar na resposta. Eu confio na resposta do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa que o Senhor colocou aqui nessa noite. Eu abençoo a vida de cada um. E peço que o Senhor agora guarde a casa, a família de cada um. Em nome de Jesus, eu agradeço a cada um que participou e peço a vocês que na sexta-feira participem dos grupos Vidas. Participe, orem pelos grupos Vidas, para que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Os jovens estejam aqui no sábado para mais um culto abençoado. E no domingo, que todos nós possamos estar aqui juntos, mais uma vez, para adorar ao Senhor e para receber mais uma palavra abençoada. Obrigado, Cirlei. Deus abençoe você também e sua família. Obrigado, Anísia. Deus abençoe vocês também. Oh Deus, que a graça, a consolação do Espírito Santo, o amor do Pai esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que dê a todos uma noite abençoada e em paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.